Com relação a Lençóis, a minha terra querida, nesse momento, o que eu tenho a dizer é o que eu andei dizendo aí durante a última festa do Senhor dos Passos. Eu acho que estamos vivendo um momento adequado para Lençóis mudar um pouco o seu comportamento político, digamos assim. Para que as lideranças lençoenses mudem um pouco o seu comportamento político, no sentido de buscar uma união de forças. A velha sabedoria popular, a velha sabedoria bíblica, né? A união faz a força, o que significa que a desunião faz a fraqueza. Me lembro que quando entramos no Ministério da Cultura, a primeira coisa que o ministro Gilberto Gil fez foi convidar todos os ex-ministros de Cultura vivos para uma longa reunião e saber deles a sua experiência, a sua opinião sobre a atualidade do Ministério, o que é que eles pensariam se estivesse como ministro nesse momento. Evidentemente tinha gente ali que não tinha nenhuma relação ideológica ou política ou de qualquer tipo com o novo ministro que estava entrando e com a nova equipe que estava entrando com ele. Mas a primeira coisa que a gente fez foi ouvir os ex-ministros. Eu acho que esse é um caminho maravilhoso, né, do grupo que está no poder no momento, tenha essa relação forte de consulta, de cooperação com as lideranças que no momento estão fora do poder. Inclusive que a democracia é feita de, exatamente, sua base mais real é a do poder que muda, ou seja, da alternância do poder entre as distintas forças que atuam na sociedade. Isso é muito bom para Lençóis, ou seja, se pudesse até alternar, né, as forças políticas de Lençóis a cada 4 anos ou a cada 8 anos, uma dessas forças se ocupa disso, mas com a observância e com a cooperação da oposição, eu acho que isso daria a Lençóis a possibilidade de um salto para o futuro. Lençóis está precisando disso, ou seja, Lençóis já andou muito desde os anos 70 até hoje, se renovando, renascendo das próprias cinzas, mas agora está em outro momento, ou seja, só esse renascimento que aconteceu de Lençóis já não é bastante para os novos tempos, para o século XXI. Lençóis tem de ser mais forte internamente. Lençóis tem de ter políticos e lideranças que entendam a modernidade da política, né? Porque muitas vezes em Lençóis o que nós fazemos é uma política do século XX, ou seja, da primeira metade do século XX, em que a disputa pessoal é mais importante do que a visão social. Eu acho que está no momento de mudar esse ponto de vista. O mais importante não são as forças políticas que atuam aqui. Elas são importantes também, mas o mais importante, elas são importantes como caminho, como ferramenta, como instrumento. Porque o mais importante é o foco real, ou seja, que é a cidade, que é a comunidade. E o seu futuro. Quando eu era menino aqui, tinha dois líderes políticos fortíssimos. Um era Otaviano Alves, UDN. O outro era meu pai, Esmeraldo Senna, PSD, PTB. A UDN e esses dois partidos eram... O Brasil inteiro era uma batalha, em alguns lugares eram inimigos figadais. E as disputas aqui em Lençóis eram ferrenhas, iguais às de hoje também. Agora, Otaviano e Esmeraldo nunca deixaram de conversar. Estavam em plena disputa política e na época da eleição os dois se reuniam, ficavam tomando café e conversando. As duas famílias eram amigas. A gente frequentava, eu brincava, o Ronaldo, meu irmão, que tal, a Leda, minha irmã, brincávamos com os filhos de Otaviano. Lá na casa dele, era a única casa que tinha um parquinho, um mini parque, umas coisinhas para escorregar, né? As famílias eram amigas e os dois líderes. Às vezes em público, inclusive, eles demonstravam o seu afastamento um do outro, né? Em público, só para dizer, olha, somos duas correntes, somos duas linhas de pensamento, duas linhas políticas. Mas o entendimento entre os dois era constante. Por quê? E diziam os dois, pelo bem de Lençóis. Quer dizer, se pudessem tomar os líderes de hoje esse exemplo de Otaviano Alves e Esmeraldo Senna, seria
uma coisa magnífica para a cidade. Se discuta a política, se defende as ideias, pode até haver choques de opiniões, de posicionamentos, mas isso não deve impedir nunca que as lideranças conversem entre si, discutam, que se encontrem toda semana.